no meio de toda essa coisa cor-de-rosa, vou gravar a tag 50 fatos sobre mim. Como são 50 tópicos, pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou começar logo a responder as tags e seja o que Deus quiser. Vambora. Primeiro, eu nasci no Piauí. Essa informação, de fato, nem todo mundo sabe. Eu vim de lá pra cá muito novinho, eu tinha 3 ou 4 anos de idade, eu não voltei mais. Então a verdade é que eu não tenho nenhum vínculo cultural ou vivência, até mesmo com os parentes de lá. Então eu não consigo me considerar ou me reconhecer na cultura do Piauí. Eu me considero mais daqui, a minha alma realmente é daqui. Eu sou formado em moda. Isso é uma coisa que a maioria dos meus seguidores sabem, porque eu já postei sobre o meu TCC lá no blog, isso tá escrito na informação sobre mim. Moda nunca foi o meu plano A. Isso leva ao terceiro fato, que é, na verdade eu queria ser decorador desde criança, e por isso que eu falo mais de decoração hoje no blog, inclusive. Eu era uma criança muito tímida na infância, lógico, porque não dá pra ser criança senão na infância. Mas eu era muito tímido porque, na verdade, eu era complexado. Isso tem a ver com vários outros fatos, inclusive, que eu já comentei lá no blog. Eu era tímida a ponto de as pessoas acharem que eu era uma criança autista. E eu só descobri isso depois, quando eu já tinha 15 anos e eu ouvi minha mãe comentando isso. Não me comunicava com nenhum adulto ou com nenhuma outra criança que estivesse no mesmo ambiente. Eu achei relevante falar sobre isso porque hoje, na verdade, eu sou o extremo oposto. Eu gosto muito de me comunicar com as pessoas, tanto que eu tô aqui fazendo esse vídeo pra vocês. E eu tenho um blog, eu adoro fazer workshops, pesquisas, e adoro dar pinta e fala assim, ó, gesticulando atazanada, né, meu amor? E jogar aqui o cabelo, ó, maravilhoso. Meu cabelo, você tá vendo que tem vários salários mínimos aqui na minha cabeça, né? Quando eu era criança, eu tive também o sonho de ser Paquita, da Xuxa, ou Paquita, talvez. Na verdade, eu gostava da ideia de ser Paquita, apesar de ser criança viada. Mas eu achava os Paquitos bonitos e eu gostava do jeito deles de dançarem. Então, eu acho que eu tinha mais vontade de ser Paquito do que Paquita. Além de ser Paquita, eu também tinha vontade de ser Power Ranger. Só que no caso de Power Ranger, eu tinha vontade de ser a Rosa, que é uma coisa típica de toda criança viada. Inclusive, eu só lembro do nome da Power Ranger rosa, que era a Kimberly. E eu tive um boneco de Power Ranger na infância, que a minha mãe comprou pra mim. E eu fiz questão de que fosse a rosa. Imagina o constrangimento da minha mãe na banquinha lá na feira, comprando Power Ranger pra criança. E o menino falando que queria que fosse o rosa. Eita, que delícia. E eu não consigo olhar pra cá, olha pra cá, viado. Quando eu era criança também eu tive asma. E aí era um problema muito sério, porque quem já teve asma sabe. Eu não sei se asma tem cura, mas enfim, hoje eu não sofro mais com esse problema. Eu tenho uma vida tranquila. E o fato de eu ter tido asma me leva ao próximo fato, que é o medo que eu tenho de gatos. Eu tenho pavor de gato. Na verdade, eu até tive gatos quando era criança. Inclusive, tinha uma que eu ganhei com olho azul, que eu gostava muito dela. Só que eu cheirava e abraçava ela o tempo inteiro. E eu tive problemas respiratórios seríssimos e meu nariz sangrava todo dia. E o tratamento pra isso foi muito traumático, então eu acabei tendo um medo, adquirindo um medo inconsciente que eu não sei explicar de gatos. Eu acho eles muito fofos, muito bonitinhos, mas eu tenho medo. Por falar em cheiro, eu uso só um perfume. Eu sempre imagino cheiro pras coisas. Então, por exemplo, se eu vou fazer um post inspirado em Maria Antonieta, eu tô fazendo toda aquela produção, eu imagino que cheirinho que aquele ambiente teria. Ou quando eu tô desenvolvendo um projeto pra um cliente, um projeto de identidade visual ou logo, eu sempre imagino o cheirinho que a loja vai ter. Eu tenho essa coisa com cheiros, além dessa coisa, com os trejeitos, com essa mão atazanada, viado. Quem me vê aqui no meio desses flamingos, dessas florzinhas, dessas coisas toda aqui, ó, meu amor, dessa viadagem toda, nem imagina às vezes que eu sou apaixonado por filmes e séries que tenham temática relacionada a psicopatas, porque eu acho que não precisam ter medo de mim, tá? É só porque eu acho muito curioso, realmente, imaginar que existem pessoas capazes de coisas tão frias, que pra mim é algo totalmente surreal e inimaginável, mas pra aquelas pessoas é algo totalmente normal. Eu adoro ver filmes divididos em várias partes, que é uma coisa que eu acho que todo mundo detesta, mas o que acontece é que eu vejo o filme só quando me sobra algum tempo, e às vezes nesse espacinho de tempo que sobrou eu estou extremamente cansada, então eu coloco o filme, começo a ver e geralmente eu durmo, porque eu já dormi no cinema também, tá? Eu nunca me lembro dos meus sonhos. O meu sono é muito pesado, então é como se eu entrasse em coma, e eu realmente não consigo lembrar. Eu acho que eu só consigo lembrar, tipo, de no máximo 4 sonhos que eu tenho no decorrer do ano inteiro. Só que eu sempre esqueço as coisas e aqui é tipo, todo mundo esquece alguma coisa. Tipo, eu já perdi carteira em viagem com todos os documentos. Eu já perdi uma pasta com todos os meus documentos do Sander aqui em casa. E eu não gosto de azeitona. Apesar de não gostar de azeitona, eu gosto do azeite, que é derivado da azeitona. E eu como mais arroz do que carne. Então eu sou realmente tarado do arroz. E eu não como frutos do mar, nem por um cacete. Não dou conta de coisas com textura assim. Também não como sushi. Coisas com essa textura meio gosmenta, essa textura meio vulva, não dou conta. É lógico que eu tô zoando, mas eu realmente não consigo, não dá. Eu já tentei algumas vezes, porque acho chiquérrimo sair e comer sushi, essas coisas, mas eu não dou conta, não como. Eu não sei nadar.
por favor, acorda. Eu te salvei, por favor. Apesar disso, um dos meus sonhos na vida é surfar. Eu colecionava catálogos de moda desde criança. E eu também já sonhei em trabalhar na Capricho. Mas ao invés de trabalhar na Capricho, na verdade eu trabalhei na Vivo durante um tempo, que foi meu segundo trabalho na vida e foi meu último trabalho antes de resolver trabalhar realmente com internet e design. E eu também já fui evangélico. Sangue de Jesus tem poder, meu pai! Eu já passei pela igreja evangélica a minha infância inteira, até mais ou menos os 19 anos. Eu toquei violão dos 11 anos até mais ou menos os 11 ou os 18 na igreja. E eu também toco teclado e tenho muita vontade de aprender a tocar ukulele. Ukulele. Eu não sei exatamente como se pronuncia o nome daquele negócio, mas eu acho aquele violãozinho muito fofo. Próximo fato, queridas, é muito polêmico. Polêmico mesmo. Eu já fui apaixonado por amigo hétero, mas que bicha nunca foi, né? Eu já matei aula pra assistir Malhação. Durante a minha adolescência, eu era muito fã, aficionado por Malhação. Então, na temporada de Vagabanda, eu cheguei a matar aula algumas vezes, saía da escola assim, correndo. E eu também adoro comprar CDs, CD físico mesmo, de verdadeinha. Eu gosto muito de música no formato físico, tanto que eu tenho a vitrola e tenho alguns discos de vinil em casa. Tenho toca-fitas e também tenho fitas cassete. Eu sempre começo algum trabalho pela playlist, quando eu vou fazer freela, ou até mesmo quando eu vou fazer coisas pro blog, quando eu vou fazer alguma produção. Eu sempre penso em qual seria a atmosfera daquilo ali, crio uma playlist com músicas que se adequam, que se encaixam dentro daquela proposta, e aquilo ali é o meu ponto de partida para eu começar a fazer qualquer coisa, seja uma ilustração ou cartela de cores e por aí vai, enfim. Coisa de gente atazanada, né? Eu era muito fã de Sandy Júnior. Eu era tipo um fã atazanado mesmo, assim. Eu colecionava figurinhas de chiclete porque a gente era da igreja e era igreja evangélica, e aí a gente não podia ouvir essas coisas. Então eu ouvia escondido, eu pegava fita e CD escondido da vizinha, que era minha amiguinha de infância. As figurinhas de chiclete também, eu guardava tudo escondido. E o auge disso tudo é que minha mãe dava dinheiro pra eu comprar lanche na escola, e eu deixava de comprar o lanche e eu ficava com fome pra comprar pôsteres de Sandy Júnior. E durante muitos anos eu guardei uma pasta escondida no meu quarto. Minha mãe nunca achou essa pasta, mas assim, era uma pasta lotada de pôsteres e recortes de matérias de Sandy Júnior na revista. Era um sentimento muito verdadeiro. Sentimento esse que existe até hoje, inclusive. Eu nunca consegui realizar o sonho de ir num show deles, nem mesmo da última turnê, da turnê de despedida. Mas se em algum momento eles fizerem algo de volta, eu faço questão de ir realizar o meu sonho. Inclusive, Sandy, vamos trocar o WhatsApp pra gente ficar amiga, né? Eu tenho o sonho de ilustrar um livro algum dia na vida. Não precisa ser uma história escrita por mim, pode ser história de outra pessoa. Na verdade, até existe já um livro publicado como ilustração minha, mas é um livro que eu fiz 2 ou 3 ilustrações pra esse livro. Então, se alguém aí tiver sonho de escrever algum livro infantil e não tiver habilidade pra desenhar, vamos ficar amiga e vamos realizar esse sonho juntos, que a gente não é obrigada, né, querida? E de preferência vamos ficar ricas também. Eu nunca fiz curso de ilustração na vida, na verdade eu desenho desde a infância e teve uma fase que eu tinha os desenhos meio maluquetes, assim, tipo, eu desenhava pessoas com cabeça de urso. Eu adorava assistir também aquele programa Arte Ataque da Disney, que passava no SBT de madrugada, pra aprender um pouquinho, tipo, os truques, as técnicas de ilustração e tal. Eu tenho mania de papel, então eu sempre tenho muitos papéis de várias cores diferentes guardados, e aí quando eu recorto, por exemplo, e sobra um pedaço, eu não consigo simplesmente amassar e jogar fora. Meu primeiro beijo na boca de verdadeinho foi quando eu tinha mais de 20 anos. Eu tenho pavor de agulhas, e se eu não tivesse tanto medo de agulha, bem provavelmente eu já teria algumas tatuagens, entre elas uma tatuagem em homenagem ao sushi. Eu também tenho medo de avião. Na verdade, eu adoro viajar, mas não é o fato de eu gostar de viajar que anula o fato de que eu tenho medo de avião. Eu só fico realmente tranquilo quando, assim, o negócio para, quando o avião para ali no meio, porque na minha cabeça não faz sentido um negócio daquele tamanho, não deveria estar parado lá em cima, aquele troço deveria estar sempre no chão, devia só andar pelo chão. Eu não gosto muito de ler livros de história, tipo livro de literatura ou romance, essas coisas. Na verdade, tem alguns livros que eu adorei, mas foram poucos, tipo Preciosa, o livro da Jana Rosa, Como Ter Uma Vida Normal Sendo Louca, e o do Bubarim, que eu comecei a ler e achei extremamente divertido. Mas não é o meu tipo de livro favorito. Na verdade, eu prefiro ler livros técnicos, que são livros que vão me ensinar efetivamente alguma coisa. Tipo, sei lá, um livro de moda, um livro de desenho, alguma coisa que eu vou realmente
vou lendo e aprendendo ali durante aquele momento. E a maioria dos livros que eu tenho aqui em casa, na verdade, são assim. Eu também não gosto de jogos, na verdade eu nunca fui uma pessoa de jogar nada, nem jogo de tabuleiro, eu não sei jogar dama, nem xadrez, e nunca tive muito contato com videogame, eu só joguei Just Dance algumas vezes na vida. Também não tenho nenhum jogo instalado no meu celular. E quando eu era criança, eu quase morri eletrocutado, porque a bichinha, ela é atrevida desde criança. Eu também tenho 2 irmãs. Eu tenho uma mania de dormir com uma mão embaixo da cabeça. Na verdade, se eu não tiver com a mão assim embaixo da cabeça, eu não consigo dormir. Eu tenho medo de dirigir. Quem me segue nas redes sociais, principalmente no Snapchat, sabe que volta e meia eu ando de ônibus ou de Uber, porque eu não sei dirigir. E eu não dirijo porque eu tenho muito, muito medo. E eu também nunca fui a um velório ou a um enterro. Na verdade, até 2 anos atrás, quando a gente fez a viagem a Buenos Aires, eu nunca tinha entrado num cemitério. Tenho mania de esquecer também datas muito importantes. E o mais legal é que o Sander também esquece. Eu nunca quebrei nenhuma parte do meu corpo. Na verdade, eu só torci uma vez o dedão do pé e eu tive que enfaixar a perna por causa disso, mas tipo, quebrar osso, essas coisas, nunca quebrei. E eu ouço a mesma música tipo 1 milhão de vezes. Eu descubro uma música nova e eu gosto muito, eu escuto ela à exaustão. Eu tenho muito medo de cavalo também. Eu sou uma pessoa muito teimosa, mas não teimosa no sentido pejorativo da coisa. Eu sou uma pessoa meio que insistente. Então se eu quero muito alguma coisa, eu insisto, vou. Enfim, é isso. Adorei dividir um pouquinho dos meus segredos e um pouco mais da minha vida com vocês. Nem sei o que dizer agora, depois de abrir essas coisas da minha vida pra vocês. Comentem aqui embaixo, me contem fatos da vida de vocês também. É isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de dar o seu joinha. Não deixe também de acompanhar as novidades lá no blog e me seguir nas redes sociais. Eu tô sempre presente no Instagram, no Snapchat, no Pinterest, no Facebook. Beijos do Matt e até a próxima.